Beleza, vamos lá? Boa tarde, pessoal. Vocês conseguem me ouvir bem? Estão ouvindo bem? Ah, também conseguem ler direitinho o que está aí na tela? Vocês podem me dar um ok aí no chat, por favor? Joia. Muito bem, muito bem. Bem, boa tarde a todos e todas, tá? É um grande prazer estar aqui com vocês, tá certo? Conversando sobre esse tema extremamente importante que é como falar em público, né, e como preparar uma apresentação, tá. Todos nós precisamos fazer isso em algum momento da nossa vida, né. Então, aqui a gente vai compartilhar um pouco de algumas dicas, algumas ideias, tá certo, para tentar meio que, dar algum atalho para vocês, tá bom? Vocês podem interagir comigo, aí pelo chat, tá? Eu vou estar lendo aqui eventualmente as mensagens, certo? Se tiverem alguma, pergunta, alguma coisa, podem lançar através do chat, tá legal? Eu estou gravando, tá certo, essa apresentação, então eu espero que dê tudo certo aqui na gravação também, para eventualmente as pessoas que não puderam assistir agora, possam ver depois, tá legal? Ah, então é isso. Bem, então vamos conversar sobre como preparar apresentações e falar em público, tá? Eu sou o professor Rodrigo Rebouças, tá? Eu sou professor lá do departamento de Ciências Exatas, que é do campus 4 da UFPB, em Rio Tinto, tá? Eh, e nesse departamento nós temos professores das áreas de computação e da área de matemática, tá certo? O nosso departamento ele atende a quase todos os cursos do campus, mas principalmente, né, os nossos cursos carro-chefe são os cursos de sistemas de informação, curso de licenciatura em ciência da computação e tem a parte da matemática que cuida do curso de licenciatura em matemática, tá legal? Eu particularmente sou professor dos cursos de computação, né, de licenciatura e de licenciatura em computação e do curso de sistemas de informação, tá legal? Ah, bem, ah, esse aqui é um seminário do IT, tá? IT é um laboratório que eu coordeno, tá? Um laboratório de engenharia de software aplicada. Nós somos constituídos de pessoas as quais eu me orgulho bastante, né? São os nossos estudantes, tá? E nós fazemos um trabalho, né, de pesquisa aplicada e colaboração principalmente com pesquisa e atuação junto a empresas, tá certo? Todas as nossas ações, de alguma forma, tem alguma empresa envolvida, né, a gente até agora tem atuado assim. A gente tem atuado nas áreas de, Business Process Management, né, modelagem e gestão de processo de negócio, analisando, modelando, otimizando processos de negócio em empresas, tá. Processos de desenvolvimento, às vezes a gente precisa, eh, criar novas soluções, né, analisar o ambiente da organização e pensar, propor, né, melhorias na área de processo de desenvolvimento. A área também de gerência de dívidas técnicas, tá, que é uma área de pesquisa, inclusive, que eu tenho atuado bem forte, tá certo? Então a gente implanta o processo, identifica, monitora, gerencia dívidas técnicas. Temos também uma ferramenta que está sendo desenvolvida na área de pesquisa também, nessa área de gerência de dívidas técnicas, tá? E a gente tem um carro forte, um carro-chefe, que é o de capacitação de pessoas, né. Eu tenho muito, muito, muito orgulho, tá, assim, é um carinho especial por essa linha aqui de atuação do IT, né, a atuação nossa, com nossos estudantes, atuando e trabalhando junto com as empresas, né. Esse projeto já está, estamos chegando aqui no terceiro ano, né, então a gente coloca, nossos estudantes de sistemas de informação e de licenciatura em ciência da computação para atuarem junto com os times e sentirem os problemas reais, a vida, né, a rotina das empresas e aprenderem na prática, tá certo, o que é o exercício da nossa profissão, tá. Então, até agora, a gente só tem motivo para orgulho, para de fato ter bastante carinho, tá certo, por todos que fazem parte aqui do IT, tá certo. Bem,
Isso aqui é uma foto lá do nosso campus, tá, em um momento pré-pandemia, claro, né, onde a gente tinha uma grande reunião aí de vários professores, esse foi um encontro bem bacana que juntou vários estudantes e dá para ter uma ideia da energia que é o Campus 4, né, tá certo? Eu realmente sou um grande fã desse campus, né, do nosso, ambiente lá com os nossos estudantes, certo? Assim, é uma energia muito boa, eu gosto demais dos nossos alunos e, do que o trabalho que a gente tem construído por lá, né, todos juntos, né. Apesar de problemas, de dificuldades, mas são os problemas e dificuldades que fazem a gente ficar mais, digamos assim, mais calejados, né, tá certo? E ganhando mais maturidade. Beleza, pessoal. Pra tornar a coisa mais interessante aqui também, eu vou sortear 2 canecas, tá certo? Do Haiti, essa canequinha aqui, tá? Ficou bem legalzinho, tá, eu gostei. A gente tô aqui com umas canecas para sorteio, então vou sortear 2 canecas. Você pode acessar o link do formulário através desse QR Code que tá aí, que vai ficar sempre aparecendo aqui na tela, tá certo? Então você aponta seu celular lá, pá, tá, e acessa o endereço, preenche o formulário e no final aqui da nossa conversa, eu vou abrir um sorteador, né, de um gerador de números aleatórios e vamos fazer o sorteio, tá certo? Ao vivo, tá bom, pessoal? Com emoção. Infelizmente, na verdade, Eduardo, você deu uma ideia muito boa. Eu vou mandar também uns grãos de café premium junto com as canecas, tá certo, Eduardo? Beleza? Então, boa ideia, cara. Então, eu vou mandar um café bem bacana também junto com as canecas. Caramba, adorei a ideia. Adorei a ideia. Deixa eu entrar aqui o Carlos. Pronto. Tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, tá? Eu espero levar aqui em torno de uns 45 minutos, mas às vezes eu me empolgo bastante, com esse assunto, tá? Então pode ser que eu atrase um pouquinho mais, tá bom? Então já vou alertando vocês para pegarem uma água, tá bom? E vamos curtir este momento aqui de troca de conhecimento sobre um assunto tão bacana, tá? Que é falar em público. E eu queria começar tentando entender o porquê que a gente precisa falar em público, tá, pessoal? E por que que a gente precisa se preocupar para organizar uma apresentação para alguém, tá? Esse slide aqui, ele mostra uma charge, né? E aí nessa charge o cara tá aqui na frente de uma plateia, né? Querendo apresentar uma ideia brilhante, né? Uma ideia notável. E ele diz aqui, né? Aqui está uma ideia notável apresentada sem vida, em 127 slides monocromáticos, que eu lerei palavra por palavra nos próximos 90 minutos, né. Então, assim, essa charge, ela mostra bem, tá certo, por que que é importante a gente se preparar e às vezes cuidar, nem que seja um pouco, do conte né, cuidar do conteúdo que a gente vai apresentar, tá bom? Porque você pode ter uma ideia fantástica, você pode ser uma pessoa brilhante, tá, mas se você não consegue comunicar isso, tá, seja através de um seminário, seja através de uma palestra, seja através de uma conversa com o seu time, com os seus colegas, tá. Se você não consegue se comunicar, transmitir informação, você terá muita mais dificuldade, tá certo? Então, às vezes alguém que nem tem uma ideia tão brilhante assim, mas tem uma capacidade maior de se comunicar, acaba se destacando você fica lá, né, com dificuldade de expor, né, de ensinar, de explicar as coisas, tá bom? Quando a gente pensa em, falar em público, né, você vai precisar fazer seminários em disciplinas, né, você vai precisar apresentar trabalhos, tá, apresentar um TCC, apresentar um seminário num congresso, tá, fazer uma defesa, né, qualquer, defender um TCC, defender um mestrado, um doutorado, etc. Vai fazer um curso, tá, preparar um treinamento, tá. Você vai se comunicar dentro de uma empresa, tá? E às vezes, pessoal, apenas você abrir uma videochamada com um colega, né, com uma colega, para explicar um assunto, tá? Você precisa ter uma capacidade de organizar as suas ideias, né, de planejar minimamente, nem que seja apenas mentalmente, né, para uma conversa com alguém, mas como é que eu vou explicar? Como é que eu começo
a explicar alguma coisa, né. Quais são os passos básicos que eu preciso, me preocupar para, digamos, né, passar um conhecimento para alguém? Tá claro? Tudo bem. Então pensem, nesse bate-papo aqui, não apenas com a motivação de um seminário, "Ah, eu não vou fazer seminário", e tal. Não, pense no seguinte, você a qualquer momento da sua vida, você vai precisar passar conhecimento do seu cérebro para o cérebro de alguém, né. Então, qual é a melhor forma disso acontecer? Tá bom? Tranquilo? Então nesse seminário, nesse nosso bate-papo aqui, a gente vai conversar sobre o conteúdo, né, como é que a gente pensa, né, nesse conteúdo, tá. Nos slides, mais ou menos, se eu pensar em slide, mas como estruturar, né, um conteúdo qualquer. Algumas preocupações básicas, né, na hora de apresentar, tá certo, um slides. É como você se preparar, tá, para uma apresentação, como fazer a apresentação e, por fim, um processozinho de melhoria, porque, eh apresentar em público, falar em público é um processo de melhoria contínua, tá. Você a todo momento vai aprender, vai errar, vai ter sempre pontos para melhorar, e aí, quando você identifica isso, você vai sempre se aperfeiçoando, tá bom? Então é mais ou menos esse o escopo do nosso papo aqui, tá legal? Ah, então vamos lá. Conteúdo, tá, conteúdo. Então veja só, eh quando você for apresentar qualquer coisa para alguém, explicar, fazer um seminário, apresentar um TCC e tal, tente pensar nesses 3 fundamentos, né. Primeiro você vai motivar, né, você vai motivar as pessoas, tá. Por que que é importante esse assunto que você está querendo apresentar, tá? Por que que as pessoas têm que lhe ouvir, tá certo? Então motive, tá? Eh, Em seguida você, vai argumentar com as pessoas, né, para a sua audiência, e vai apresentar conceitos e argumentos para justificar, né, aquela ideia que você está passando, tudo bem? E por fim conclua, tá. Então, é legal, por que que foi interessante, qual é o resultado, o que que a gente tira dessa história. Entenderam a ideia? Tá. Então perceba que isso é para um seminário, isso é para você abrir uma videochamada, né, ou sentar com um colega, com uma colega para explicar alguma coisa. Tudo bem. Então você vai explicar alguma coisa para alguém, por que que aquilo é importante, né. Quais são os fundamentos, tá. Então, motive, argumente, conclua, tá certo? E aí você tem que, organizar essa informação através de um fluxo, tá. Um fluxo a partir de você motivou, ao motivar você também vai ter que fundamentar, né, esse conhecimento que você vai passar, e eu vou detalhar um pouquinho isso, e você vai apresentar argumentos e conceitos para as pessoas até que você vai chegar na conclusão, tá. Então o importante é que você minimamente organize um fluxo de informação para evitar que você fique voltando atrás e quebrando a estrutura lógica da sua apresentação, da sua aula, da sua conversa, né, da sua explicação. Entenderam? Às vezes não tem aquela situação onde você está assistindo alguma coisa, aí a pessoa vai lá e diz: mas esse conceito aqui, espera aí que eu vou explicar isso depois", né. Então, vamos pensar aqui, eu estou explicando aqui como é que funciona a produção de café, tá. Então turma, eu estou aqui, a pessoa, tomar café é muito bom, tá certo, é importante, torna você mais ativo, tal, e tem muitos flavonoides, etcétera, que ajudam também na, retirar, melhorar a sua evitar oxidação, sei lá, enfim, tem, todas as coisas boas de tomar café, tá certo? E quando a gente vai produzir café, eh, o produtor vai lá colher o café e de repente vai, colocar lá para a torrefação e depois da torrefação você vai para a moagem, só que na hora da moagem você tem que ter cuidado com, o grau da torrefação, mas espera aí, torrefação eu vou explicar depois. Aí depois,
Né, então que a pessoa vai ver e tá: "Caramba, mas o que que ele quis dizer com esse grau de torrefação, né? Por que que isso é importante?", tá. E você não fundamentou e deixou esse assunto para depois, a pessoa vai ficar ali meio que no vácuo, né. Então tenham cuidado para evitar isso, tá bom. Evitem, tá falando de um assunto, explicar alguma coisa, usar algum conhecimento que a pessoa ou não tem, ou você não explicou ainda, tá bom. Então mantenha um fluxo, tá bom, na sua explicação, tá. Então entenda o seguinte, tá, e isso é extremamente importante, esse conhecimento que eu vou passar aqui, tá. Quando você for explicar alguma coisa para alguém, se for dar uma aula, se for apresentar um seminário e tal, eh, pass eh eh, parta sempre de algo, de um conceito mais simples e vá complicando ao longo do tempo, tudo bem? Claro, depende do tipo de conteúdo que você está apresentando e tal, mas explique primeiro os fundamentos, tá? Ou seja, quais são aqueles conceitos básicos que as pessoas precisam entender para daí você poder desenvolver o seu conteúdo, tá legal? Você tem que lembrar que toda mente que você está passando conhecimento, né, você está transmitindo o conhecimento que está no seu cérebro para o cérebro das outras pessoas. E o cérebro das outras pessoas, cada pessoa, ela tem uma base de conhecimento pré-existente, entenderam? Então, eh, esses bloquinhos vermelhos aqui no meu slide, eles representam o conhecimento prévio que a sua audiência já tem, tá legal? Então, se eu for falar aqui sobre, métodos, né, de projeto orientado a objetos, né, eu preciso saber se a minha audiência sabe o que é orientação a objeto, tá. Eu preciso saber perguntar para vocês: "Pessoal, quem aqui já programou?", né. "Quem aqui já programou orientado a objeto? Vocês sabem o que significa orientação a objeto?", tá. Aí o pessoal: "Sei, sei, sei, não sei", aí beleza, orientação a objeto, é isso, é aquilo, é aquela. Então você vai construindo, né, a sua explicação a partir do que as pessoas lhe dão como feedback. Entenderam a ideia? Tá? Nunca esqueçam disso. E nunca esqueçam que quando você está num processo de passar conhecimento, você quer, é um objetivo seu que as pessoas aprendam algo com você, não é? Tá certo? Então nunca esqueçam disso. Muitas vezes os alunos, né, eles vão ali apresentar um seminário e tá ali meio que cumprindo uma tabela e se esquece dessa coisa fundamental. Puxa, cara, por que que tu tá ali na frente? Né, qual é a informação que você quer passar? Qual é o conhecimento? As pessoas que entraram naquela sala e estão te ouvindo, quando elas saírem, elas vão ser melhores de que forma? Elas vão conhecer o que mais após a sua conversa. Entenderam a ideia, tá? Então, não esqueçam disso, tá? Da coisa nobre que é, da coisa massa que é você apresentar algo para alguém, tá? Seja para uma pessoa, seja para uma audiência de 300, 3.000 pessoas, tudo bem? É uma coisa fantástica, é uma coisa que faz parte da nossa humanidade, né, tá certo? Então então o que acontece? Na hora que você entende, que você define esse fundamento, que entende qual é a base da sua audiência, né, ah, você vai começar a construir uma estrutura de explicação. Então, esse azulzinho aqui são os seus argumentos e os conceitos, tá? E o verdinho é exatamente a conclusão que você está chegando. Entenderam a ideia? Tá? Então, cuide para que as conclusões e o objetivo da sua apresentação, da sua conversa, da sua explicação, ela esteja construída sobre um conhecimento sólido, fundamentado, que foi você perguntou para as pessoas foram entendendo e tal. Tudo bem? Então você vai construindo isso até que no fim você, né, você consegue, legal, eu passei a mensagem que eu queria, né. As pessoas conseguiram entender o que eu estou passando como conhecimento, tá certo? Por quê? Porque eu planejei, eu pensei, que eu entendi, né, a base de conhecimento das pessoas.
Tranquilo, pessoal, tá claro isso, tá certo? Então, eh, uma boa forma de você organizar isso, né, uma forma bem básica e simples é, você pega um lápis grafite, pega um papel, certo? E pense, faça uma estrutura de tópicos, né. "Ah, eu vou começar falando o quê? Depois disso eu vou falar o quê? Tá, e baseado nisso eu vou falar o quê? E eu vou chegar à conclusão como?". Então façam tópicos. Só essa estrutura de tópicos num lápis grafite, num papel, já vai te ajudar muito, tá certo? Na forma como você vai organizar a sua apresentação, tá legal? E aí, quando você foge desse fluxo, tá legal? Você quebra a estrutura de entendimento das pessoas. Tá certo? Você quebra isso. E aí, ó, desmorona, tá certo? Os resultados que você quer atingir, né, as conclusões, elas vão ser desmoronadas. As pessoas começam a perder interesse sobre o que você está apresentando, porque deixam de entender, não é? Então, tenhamos muito cuidado com isso, tá certo, pessoal? Tá? Em ter uma garantia de que a mensagem que eu estou passando, está fundamentada, tá? E para isso, tá, é preciso que você conheça o seu público, né. Então quem são as pessoas, para quem eu estou falando, né? Elas entendem do assunto, tá? Ah, e qual é o perfil dessas pessoas? São pessoas mais jovens? São pessoas mais adultas, né? Eu preciso ter uma linguagem mais, jovial, tá certo? Mais legal, mais hype, usar memes e tal, ou eu preciso ter uma linguagem mais formal, tá certo? Ter um cuidado maior com a forma como eu apresento, como eu exponho as minhas ideias, tá certo? Então, isso tudo tem que ser pensado, tudo bem? Tá? Então, eh, mais uma vez, nunca se esqueçam, né, de que é uma passagem de informação da sua mente para a mente do outro. Então você precisa conhecer minimamente o outro, tá bom? É isso, conheça o seu público. Então, qual é a motivação? O que é que motiva as pessoas? Tá certo? Que argumentos e que conceitos você deve apresentar para aquela audiência, tá? Qual é o objetivo? Onde é que eu quero chegar? Tá? Então, pense nisso, na próxima vez que eu vou preparar seu seminário, né, na próxima vez que você for explicar alguma coisa a alguém, tá legal? Vamos falar agora um pouco sobre os slides, né, sobre como a gente organiza as ideias. Então, uma coisa extremamente importante é que toda vez que você vai, passar informação para alguém, em geral, isso tem um limite de tempo, tá certo? Seja uma aula que você vai dar, seja um seminário que você vai dar, uma palestra, o que quer que seja, até uma videoconferência para explicar alguma coisa para um colega seu, né? Você não vai passar o dia todo lá. Então, eh, organize isso, organize o tempo, tá? Se for pensar em slides, mais ou menos, isso é uma média um pouco, só para ter um parâmetro, né? Em torno de 1 a 3 minutos por slide, tá? Use pouco texto, tá legal? Use imagens, diagramas, gráficos, tá certo? E, agora, depende muito, né, 1 ou 3 minutos por slide, às vezes tem uns slides que a gente usa para poder que vai compondo, né, ou vai construindo uma explicação, então às vezes você passa 10 slides em 1 minuto, né, porque você está fazendo uma animação ou coisa parecida. Então, vocês estão me entendendo, né, ou seja, digamos que é de 1 a 3 minutos, assim, para uma mensagem, tá certo? Minimamente, tá bom? Claro que dá para você falar 2 horas com um slide só apresentando, tá certo? Estou falando aqui em termos gerais, tá bom? Eh, Você pode usar o artifício, né, de usar diagramas, tá, e imagens para explicar coisas, principalmente se você for fazer, digamos que você tem um TCC, e você tem um tempo, que às vezes você tem que apresentar alguma coisa e você tem um limite inclusive, né. Quando você vai apresentar um trabalho de conclusão de curso, você tem lá, olha, você tem 20 minutos para apresentar. Quando alguém diz que você tem 20 minutos, não é bom você terminar em 10, tá certo? E nem é bom você passar dos 25, entenderam a ideia? Tá? Então você tem ali que está trabalhando com o limite lá dos 20 minutos, da meia hora, tá? Então,
E usando alguns diagramas, que você tem que explicar coisas, você pode te ajudar a dimensionar esse tempo. Tá claro para vocês? Entenderam mais ou menos a ideia? Digamos assim que você tem, vamos lá, na prática, certo? Digamos que eu tenho aqui, eu vou apresentar um TCC, esse TCC tem 30 minutos, tá? Nós vamos aprender também que é bom você ter um relógio, né? Você vai ter um relógio lá te dando o tempo, né, que você precisa para então você sabe mais ou menos o tempo que você está. Então aí você dimensionou: "Ah, eu vou falar tal slide, depois eu vou falar tal slide, depois eu vou falar tal slide", de repente, às vezes você está lá numa situação até de nervosismo, né, e você acaba correndo muito, né, tá certo? Então vai muito rápido, e aí você percebe que está lá nos 10 minutos, digamos assim, e já passou por 70% dos slides, né. E aí, eita, o que que acontece? Como é que eu vou organizar o meu tempo aqui para ocupar um pouco mais né, o tempo da minha apresentação? Então, você bota alguns slides que têm, uns diagramas, né, certo? Para você explicar coisas, tá? Isso é uma dica até legal, tá? Então, o que que acontece? Se eu estou muito rápido, então nesses slides aqui, eu vou demorar um pouco mais explicando, tá certo? Agora, se eu estou devagar demais, e aí eu cheguei no tempo desse slide, aí faz o seguinte, tu explica um pouco mais rápido, tá legal? Mas use esse tipo de artifício para que você consiga, organizar para poder terminar a sua apresentação mais ou menos no tempo, tá? Isso aqui eu estou falando em situações onde o tempo da apresentação é uma coisa importante. Às vezes você está você está numa banca, né, e você tem que cumprir o tempo mais ou menos, tá legal? Então fica a dica aí. Use diagramas aí para ajudar você a dimensionar o tempo, tá legal? Outra coisa, pessoal, isso aqui é bem óbvio, mas é impressionante como a galera não tá pessoal, você está passando uma mensagem para alguém, faça o troço legível, tá certo? Então, por exemplo, esse diagrama está aí, ninguém consegue ler nada, né, tá certo? Vocês não conseguem ler o que está escrito, então por que que eu coloquei, tá? Claro, se fosse um diagrama para eu dizer assim: "Olha, o meu modelo tem muitas classes", aí ok, tá aí, tem muitas classes, né. Mas, hã, né, não é útil. Se eu quiser falar e é muito comum, né, às vezes a gente organiza uma apresentação e bota aí tá lá você explicando para a pessoa o que é que está escrito lá, tá. Então se você tem que explicar e a pessoa não consegue ler, é um problema. Então vamos lá. Legível, tá, pessoal? Então coloque sempre conteúdo legível, letras grandes, tá certo? Para que as pessoas leiam e acompanhem a sua apresentação, tá bom? Outra coisa que também é muito importante, tá? Cuide do contraste, tá? Então evitem, situações onde você coloca, às vezes, uma cor em cima da letra, né, que não fica muito legal. Às vezes você bota um fundo, um background muito bonito, cheio de imagem muito bacana, mas que torna difícil a leitura do seu conteúdo, tá bom? Então, se preocupe com isso, use letras grandes, evite combinar cores, né, que tenham baixo contraste, por exemplo, aqui esse azul e o preto, ó, não é legal, tá? E assim, na dúvida, prefira um fundo branco com texto preto, tá? Que eu garanto que 99,9% das situações você vai se dar bem, tá? Não vai ter problema num seminário, numa aula, né? Num ambiente que tenha pouca luz e o seu data show tá ruim. Então, na dúvida, prefira um fundo branco e texto preto, tá bom? Outra coisa que é extremamente importante que você às vezes as pessoas se esquecem de que se você está apresentando algo, tá, você é o foco da apresentação, tá bom? Então os slides eles devem ser apenas um roteiro, tá, assim, algum guia para até orientar a captação da mensagem das pessoas, tá. Mas entendam que é o seguinte, se você está apenas lendo o texto do slide, né, ah, então não precisa você estar ali, né. Entenderam a ideia? Tá certo? Então se você está ali apresentando, é porque, por algum motivo, é importante as pessoas ouvirem a sua argumentação, a sua explicação, né. Então, eh,
Cuide disso, tá? Lembre-se disso, tá certo? Que você é o foco, tá bom? E não os slides, tá legal? Então, um seminário, uma apresentação e tal, são os slides mais os seus argumentos, tá bom? Os slides, eles podem ser descartados, mas você não, tudo bem? Tá? E aí vamos nos preparar, tá? Então, eu passei algumas dicas aí e um detalhe também, pessoal, é que eu não tenho pretensão de ser, de atingir, assim, uma completude de todos os as dicas, né, necessárias para preparar um slide, uma apresentação, não. Se você for no Google e digitar assim: "Dicas para apresentação, dicas para preparar slide", dicas vai ter um monte de site, um monte de conteúdo, um monte de vídeo de YouTube com inúmeras informações, tá legal? Eu estou dando uma pincelada em algumas coisas que eu, Rodrigo, considero, assim, fundamentais pra gente na hora de pensar em como passar a mensagem, né, de um cérebro para o outro, tá legal? Vamos agora nos preparar, tá? Veja só, ah, quando você for preparar um conteúdo para apresentar para alguém, estude esse assunto, tá? Certo? Estude. E uma dica é: seja capaz de conversar sobre esse assunto com alguém. E eu dou até uma ideia, tá? Converse sobre o assunto, tá? Quando você estiver se preparando, chame um colega, uma colega e tente bater um papo informal, tá? Para explicar para essa pessoa aquilo que você vai apresentar. Entenderam a ideia? Por que que isso é importante? Porque é o seguinte, pessoal, na hora que você está aqui na frente, né, falando e apresentando, o seu cérebro, ele está aqui fazendo um processamento, né, das informações. Ele está pegando aqui, na hora que eu estou falando aqui, ele está pegando conceitos, dicas, está pegando coisa da minha memória, né, está juntando, processando tudo e tal, transformando e verbalizando isso, né, com os movimentos das minhas mãos e tal. Então eu estou aqui capturando um monte de conhecimento que já está arraigado e existente aqui na minha cabeça. Entenderam? Então, na hora que você exercita isso de bater um papo com alguém, você vai fazer o seu cérebro, tá certo? Ir organizando as informações, tá? De forma informal, tá? Você não vai estar decorando, você inclusive quando estiver conversando com alguém, vai ter aquela coisa que: "Eita, espera aí, qual é mesmo aquele conceito?", você volta, olha, explica, e aí, ó, você vai de forma subjetiva, construindo a forma lógica de explicar. Entenderam? Dessa forma, eh, você será capaz de apresentar sem precisar decorar, tá bom? E eu garanto a vocês, né, se você está estudando alguma coisa, vai apresentar um TCC, vai apresentar um seminário, se você marcar, para tomar um café com alguém e simplesmente bater um papo sobre o assunto, você explica tudo, né. Você não vai ficar com vergonha, você não vai ficar com medo, não vai ficar nervoso e vai explicar, né. Eu garanto que se eu te der um papel, um lápis, né, e uma mesa, um bom café, certo, e alguém com paciência para te ouvir, você explica tudo, tá legal? Então, faça esse exercício, tá certo? Então converse, aprenda, não decore, tá bom? Treine. E aí aqui vem uma outra dica, tá? Eh, Na hora de você treinar, na hora de você planejar, eu faço isso direto, tá certo? Quando eu vou apresentar, principalmente a primeira vez, né, alguma coisa, eu fico passando os slides, eu fico vendo aquele slide, eu fico vendo aquele conteúdo que eu tenho que apresentar, e eu vou sem falar, eu vou pensando comigo o que que eu vou falar ali, tá certo? Então você pode, fazer esse exercício na próxima vez, pode ser que te ajude, tá? Então, você pensa: "Ah, eu vou falar aqui sobre como treinar, eu vou dizer para as pessoas que elas devem mentalizar, que devem meio que treinar o seu cérebro sobre que informação você tem que passar naquele momento", tá certo? E pá, fica ali. E aí, eh, isso vai te ajudar também. É como andar de bicicleta, né, existe um exercício bem interessante que inclusive os ciclistas profissionais fazem, que é o seguinte: antes de participar de uma prova, né, tem vários ciclistas que fazem o seguinte exercício: eles ficam apenas observando a trajetória
da prova, né, olha lá, às vezes as elevações, né, que quando a gente está pedalando tem ladeiras, né, e tal, tem situações que são mais pesadas e as mais tranquilas, e ele fica mentalizando o esforço e o que ele vai precisar fazer naquele momento, entendeu? É meio uma meditação, assim, você vai tentando antecipar, né, mentalmente o que vai acontecer naquele momento. Entenderam a ideia? Tá? Então, isso ajuda pra caramba, tá? Ah, uma coisa que ajuda também é você isso vai ajudar você a também a ter cuidado com a conexão entre os slides, né, entre as informações, que é para manter o flow, né, para manter o fluxo das informações que a gente está passando. Tudo bem, tá joia? E aí, mais uma dica, que essa é matadora, certo? É uma dica muito, muito, muito importante. Veja, na hora que você está para apresentar um seminário, para apresentar o seu TCC, apresentar, sei lá, uma situação, né, principalmente, diante de pessoas que você não conhece, né, uma audiência ali, você tem um nervosismo inicial que é natural, né, tá certo? Você chega lá, tem um monte de gente, você não sabe, tal, ali e tal, aí dá aquele frio na barriga, tá certo? Dá aquelas a mão começa a suar, né, você fica assim meio ansioso, tá certo? Então, esse nervosismo inicial, pessoal, as pessoas, por mais experiência que elas tenham em apresentar algo, tá, toda vez que alguém vai apresentar, né, um conteúdo para uma audiência, principalmente uma audiência que você não conhece, é normal, tá certo? Inclusive esse friozinho na barriga é uma emoção muito legal, certo? Você vai: "Poxa, caramba, que massa, né, tô aqui, e aí, será que vai dar certo?", né. Então, eh por isso que é importante que você se preocupe com os primeiros 10 minutos, 5 minutos, tá. Por quê? Porque aquele momento inicial é um momento onde você está ali meio que a adrenalina está lá em cima, tá, e você precisa treinar, certo, mais esse momento, que é aí depois desses 5, 10 minutos, o seu corpo começa a se acostumar com aquele ambiente, tá. Você já olha para as pessoas e tal, e aí pronto, você vai entrando mais no automático, tá. Então, eh, se for para treinar, né, você treina a sua apresentação e você foca os primeiros slides, tudo bem? E outra dica aqui é o seguinte, exatamente por conta desse tempo, coloque nos primeiros slides algumas palavras, algumas frases já para servirem como âncora, né, porque você está ali já num momento nervoso, aí você meio que pode, né, garimpar mais aquelas informações do início para poder você não se perder. Entenderam a ideia? Tá? Então é uma dica legal, certo? Então, nos primeiros 5 minutos, ó, treine e repita, 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 tá, dezenas de vezes esses primeiros 5 minutos, né, esses primeiros 10 minutos, para que você meio que faça um automático ali. Tudo bem? Hã, e aí vamos chegar na apresentação. Então meio que você se preparou e agora você vai lá, né, apresentar, tá certo? E aí, o que que acontece? Tem uma coisa que ajuda muito, tá, que é você se ambientar primeiro, tá, com o local, com o público, tá bom? Então, digamos que você chegue numa sala, você vai apresentar seu TCC, né, e aí, é legal você ir lá na frente, tá certo? Você fica lá em pezinho, tá, olha para a galera, tá certo? Conversa, dá oi, bom dia, né? Então tenta chegar antes, prepara os slides direitinho, já faz a sua apresentação, tá? E aí você vai meio que quebrando o gelo e fazendo com que o seu organismo se acostume com aquele ambiente. Entenderam a ideia? Olha, isso é fundamental. E naquele momentozinho que você está ali, faz uma respiração, né? Faz aquela respiraçãozinha mais leve, né? Mais devagar. Inspira, segura um pouco, aí solta devagarzinho, certo? A pessoa nem precisa, a galera nem precisa ver, vai lá para trás, né? Dá uma circulada, né? Anda um pouco, tá bom? Anda um pouco, fica em pé aqui atrás, começa a olhar, né? As pessoas, tá certo? Então, isso é muito importante, é muito importante isso que vai te deixar mais tranquilo, tá certo? Vai te deixar mais tranquila, tá legal? Então, assim, é legal isso, tá certo? Vai te ajudar a relaxar, tá certo? E aí, aproveitando a pergunta até de Eduardo, né, sobre essa postura
de usar gestos, né, e tal, qual deve ser a sua postura na hora de apresentar, tá. Primeiro, evite aquela situação onde você e que é natural quando a gente está nervoso, principalmente, né, você cruzar os braços, né, então não faça isso, tá. Cruzar os braços, às vezes coloca a mão no bolso, né, você fica ali meio ou seja, seu organismo tá ali dizendo assim: "Bicho, eu quero ir-me embora daqui, né", então, e aí você então tente se soltar, né, as mãos soltas, né, coloca uma postura assim, né, de explicar, tá, movimente-se, tá, a não ser que você esteja num parlatório, né, que às vezes você está numa situação onde está lá com tem um parlatório aqui na frente e aí, claro, você não vai poder sair andando, mas em geral, se você puder, caminhe um pouco, tá certo? Principalmente se tiver presencial, né, vem aqui, aí fale um pouco, né, sobre o slide, e depois anda um pouco para cá e fala um pouco do lado de cá, entenderam? Agora evite os excessos e tenha cuidado também, porque às vezes você está nervoso, está nervosa, né, e eu já vi situações, né, da pessoa também exagerar muito nisso, né, ficou a pessoa quase cava um buraco no chão, né, ficou para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, e a gente meio que ficava olhando, meio que uma partida de tênis, né, pá, pingue-pongue, né, tá certo? Então, evite os excessos, tá bom? Mas gesticule, tá? Eh, isso faz com que você consiga se conectar, tá certo, com as pessoas. Entenderam a ideia? Tá certo? E aí, eh, aproveitando, né, essa ideia, fale, tá certo? Como assim fale? Se preocupe em saber se todo mundo consegue te ouvir. E outra coisa, tente alterar o tom da sua voz, evite a situação de monotonia, né. Às vezes a gente inclusive o fato de estar, às vezes até nervoso, né, e não tem muita prática de apresentar, você fica naquele tom, né, que fica aquele ruído branco, então: "E aí pessoal, estamos aqui para falar sobre produção de café", então as pessoas, os produtores de café plantam café, aí depois eles na colheita, nos cafés especiais a gente tem que selecionar o fruto que está maduro. O fruto maduro é aquele que já está vermelho, né, e nos cafés especiais a gente tem que fazer a seleção do fruto maduro, né, do vermelhinho, separar do verde e garantir que pelo menos 95% de toda a colheita seja de grãos maduros, para evitar que o sabor amargo do grão verde, né, do grão, afete o sabor do produto. Daqui a pouco está todo mundo, né, dormindo, tá certo? Então, você vai dar ênfase em algo, dê ênfase, né, tá certo? Bote emoção, você é um ser vivo, né, você é um ser humano, e nós humanos temos emoção, então se empolgue com aquilo que você está apresentando, tá certo? Exponha, deixe algo mais claro quando você quer que a pessoa, né, "Meu amigo, se liga nisso aqui, tá, olha, isso aqui é o que eu estou falando, isso é massa demais e tal", ok? Então imponha emoção para as pessoas e você vai ver as pessoas de fato, assim, entendendo, né, e digamos assim, conectadas com você. Tá legal? Eu coloquei isso aqui bem grande, que é uma coisa que eu já falei, mas é só para ficar bem marcado, né. Não leia slides, tudo bem? Não leia os slides. Eventualmente, você pode botar 1 ou 2 frases, né, ali e tal, mas se você ficar lendo slides, se você ficar colocando muito texto, tá certo, vai atrapalhar, inclusive, a concentração das pessoas, né, em relação ao que você está apresentando. Vocês já passaram pela situação de, às vezes, alguém está lá e bota um conceito, aí bota um texto bem grande, e aí a pessoa está lá falando e você está lendo o texto, né. Você nem está prestando a nem consegue prestar atenção na pessoa, porque você está lendo o texto, entendeu. E a pessoa está falando o que está lá no texto. Então, de duas uma, ou você diz assim: "Pessoal, por favor", se você estiver dando aula, por exemplo, é muito comum, né, você está dando aula, tem um conceito, aí: "Turma, vamos ler, leiam aí esse texto". Então aí dá um texto para a galera ler, bota ele para ler, tá certo? Mas não vá, né, evite ficar lendo o texto. Tudo bem? Tá legal?
Cadê? Gabriel botou aqui uma pergunta: "Professor, como aliviar um pouco a tensão durante a apresentação? Apertar alguma coisa na mão, estalar os dedos, etcétera, resolve?" Rapaz, resolve, mas tem que ter cuidado para não virar uma mania, né, ligada à sua ansiedade, tá certo? Então, de repente, você está lá com um lápis, aí fica né, clicando, ou então fica pegando e mexendo muito porque você está nervoso, né, ou está nervosa e tal. Então, isso pode ajudar? Pode. Por exemplo, segurar algo, né, eu estou aqui com uma apresentação, né, de um slide, aí segurar a apresentação é legal, pode ser, ajuda, tá. Mas, eh o que de fato vai te ajudar a quebrar o nervosismo é o treino, tá? É o treino. E nós vamos falar sobre isso, já já, tá? Ah, e aí, mais um ponto aqui que é extremamente importante conecte-se, tá? Se conecte com a sua audiência. E como é que você faz isso? Faça contato visual com as pessoas, entendeu? Olhe para as pessoas, veja. Infelizmente, com essa história de vídeo, né, chamada e todo mundo com câmera desligada, a gente nem consegue exercitar muito isso, né, mas em videoconferências, por exemplo, eu tenho usado muito, fazer o envolvimento das pessoas, né. Então, eventualmente, diz: "Ah, Luana, o que que você acha disso?" Ou então, você vai dar um exemplo, aí puxa o exemplo com o nome de alguém que está assistindo, né, tá certo? Então imagina aqui que Fabrício está apresentando isso, apresentando aquilo e tal, aí Fabrício: "Opa, né, eita, falou meu nome, né", aí o cara já começa a prestar atenção, né, tá certo? Então é importante você se conectar, né, olhar nos olhos, tá. Agora evitem aquela situação também que acontece muito em situações em que você às vezes está nervoso, está nervosa, é de ficar olhando apenas para uma pessoa, né. Você mira aquela pessoa ali e lascou, né, a pessoa não pode nem coçar o nariz, né, porque você sabe que o cara tá ali te olhando a apresentação inteira, né. Já aconteceu com todo mundo aqui, não já? Tá? Então evite isso, então olhe para um, olhe para outro, tá? E e uma coisa também que muitas vezes nos afeta enquanto nós estamos apresentando algo é quando a gente percebe às vezes o desinteresse de alguém, né, você começa a pensar: "Caramba, será que a culpa é minha? Será que eu estou sendo tão chato?" E às vezes você percebe, né. Mas você tem que lembrar que todo mundo é ser humano, né, aquela pessoa pode nem ter dormido bem, né, tá certo? Pode ter passado a noite em claro e tá ali porque tem que estar. Então, começa a pensar isso, não fique imaginando que a culpa daquela pessoa não estar, focada e tal, é sua, sempre, né, tá bom? Então isso vai te ajudar também a ficar mais tranquilo, tá bom? Quando você está dando uma aula, e você é professor ou professora, aí é fácil, né, você vai lá: "Ei menino, se liga aqui", né, puxa a orelha da pessoa e tal, é até legal, né, assim, você faz a conexão, mas às vezes você está no seminário, uma palestra, você não pode fazer isso, tá bom? Então, paciência. O que é que você faz? Sai conectando, sai olhando para todo mundo, perceba as pessoas que você e é legal, porque quando você passa uma mensagem, a pessoa está lá, acaba fazendo contato visual com você, ela te dá feedback, né, então ela, né, faz aquele: "Ah, legal, é isso mesmo", né, e concorda contigo, e aí você: "Uau, massa", né, e vai sendo aquele, como é que se diz, o combustível para a tua apresentação, tá legal? Então, enfim, então perceba a expressão das pessoas, tá, dúvida, desinteresse e tudo mais, envolva os, participantes, tá, enfim, ok? Controle o tempo, tá? Use algum relógio, alguma coisa para te mostrar que você está perto do fim, que está no meio, que precisa, né, acelerar ou antecipar. Use alguns recursos de PowerPoint, Keynote, o que quer que você esteja usando, tá? Por exemplo, no Keynote ou no PowerPoint, você tem em muitas situações, né, você pode usar esse artifício, de ter uma tela do apresentador, né. Às vezes você vai fazer um seminário, então você pega o seu computador, liga no DataShow, aí você apresenta o slide principal lá no DataShow, e no seu computador você fica vendo, uma tela como essa, tá certo? Que vai te ajudar, vai te dizer qual é a hora,
vai te dizer quanto tempo já passou, por exemplo. Eventualmente, você já pode ver qual é o próximo slide para poder ajudar naquela conexão, né, você está falando de algo, mas já sabe que, o próximo slide é sobre aquilo ali, então já vou aproveitar o básico, né, tá certo? Então, eh, isso ajuda pra caramba. Além de você poder colocar algumas anotações, né. Às vezes você pode botar ali, ó, não esquecer tal mensagem, tal palavra-chave que você não pode deixar de falar, você bota lá, tudo bem? Ah, aqui é uma situação também no PowerPoint, tá bom? E aí eu queria só fazer um exercício rápido aqui com vocês, só para ver quem ainda não dormiu, tá? É bem rápido, pessoal. Vocês podiam, quem puder abrir a câmera, por favor, poderia abrir a câmera? Ninguém pode abrir a câmera. Não, não vou fazer pergunta não, fica tranquilo, tá? Quem puder abrir a câmera, não tem muito moído não, tá? Podem. Não, quem não puder abrir não precisa se justificar não, tá certo? Mas quem puder, tem Eduardo aí, tem a Camila. Aí, Camila, mais alguém? Olha o Lucas, vai grande Lucas. Olha a Ilha, eita, a Ilha linda, certo? Luana, Massa, Samuel, grande William, beleza, cara? Cadê o resto? Cadê o resto? Mais alguém? Mais alguém? Não, tá todo mundo passando a mão no cabelo, né? O professor nem estava preparado para abrir a câmera, não foi? Grande Gabriel. Muito bem. Bem, quem está com a câmera ligada aí, eu queria fazer um exercício com vocês, tá certo? Eu gostaria que vocês colocassem a mão na cabeça assim, tá certo? Em cima, todo mundo, por favor. Isso, tá? Bota o dedo na ponta do nariz. Tá certo? Ó, o dedo assim, ó, na ponta do nariz. Por favor, cadê todo mundo? Ó? Bota lá a mão na ponta do nariz. Isso, exatamente. Muito bem. Agora, tenta girar a mão em cima da cabeça, assim, ó. Vê se vocês conseguem. Olha aí. Muito bem. Obrigado, pessoal. Joia. Deixa eu mostrar aqui. Ah, cadê aqui a tela inteira? Pronto. Esse exercício é para te mostrar uma coisa fundamental, certo? Que você precisa saber, tá? Toda vez que você vai apresentar alguma coisa a alguém, tá certo? É que você não precisa e não deve ter medo, porque você tem o controle da sua audiência, tá certo? É você a pessoa que está lá na frente apresentando, é você quem define o tom, é você que define se as coisas são rápidas, se são devagares, tá certo? Vocês são as pessoas que são capazes de pedir para as pessoas botarem a mão na cabeça, botar o dedo no nariz, tá certo? E elas vão fazer, tá bom? Eu já fiz essa brincadeira numa audiência assim de umas 500 pessoas num auditório bem cheio, né, e como era ao vivo, todo mundo pulou de um pé só, né, girou, certo? Gritou, tá? Enfim, você está aqui numa posição, tá, de que você tem controle sobre as pessoas, né? Você está numa posição onde você está ali passando conhecimento para a galera. Entenderam a ideia? E aí também agora, isso nos ajuda a ter também uma perspectiva, e eu espero que vocês tenham uma perspectiva também, de respeito, tá certo? E eh de respeito sobre a pessoa que está apresentando, tá, pessoal? Porque alguém que está apresentando está ali num exercício de transmitir um conhecimento para você. Tá bom? Então isso é muito nobre, pessoal, tá? É muito nobre, é massa demais, entendeu? Então, a partir de hoje, quando você olhar um professor dando uma aula, um aluno, um colega seu apresentando um seminário, tá certo? Se coloque numa postura de que, puxa, fulano está ali. Às vezes a pessoa está ali extremamente nervosa, né? Está extremamente preocupada e está ali fazendo aquele esforço para apresentar um conceito, né, para você. Entenderam a ideia? Então honre, tá certo, esta situação, né, este momento. Tá legal? Tá? E você que está apresentando, entenda o seguinte: se você erra,
você está num processo de aperfeiçoamento, um aperfeiçoamento pessoal, tá. Quem está assistindo você errar, não está se aperfeiçoando, entenderam? Tá. Então o seu erro é extremamente importante para o seu crescimento. Tá bom? Então não tenham medo de errar. Não tenham medo de apresentar algo, gaguejar, de: "Eita, eu fiquei muito nervoso, muito nervosa". Ficou muito nervoso, muito nervosa? Massa, faça isso umas 3 vezes, eu garanto que você ficará menos nervoso e menos nervosa à medida que você vai apresentando. Entenderam a ideia? Tá? Então, respeitemos, né, aquela situação onde a gente tem colegas que às vezes estão lá apresentando que tá muito nervoso, muito nervosa, ajude, né. "Fulano, fica tranquilo, tá de boa aqui, tá tudo 10, né, vai lá", né, tá certo? Então quebra o gelo, ajuda o colega, ajuda a colega, tá, para que ela consiga, eh, crescer, né, porque a pessoa ali está num processo de crescimento. Tudo bem, tá? Ah, já estou terminando aqui, tá? Outra coisa que é importante é tente usar o bom humor, tá? Eh, use de boa educação, tá? Não discuta com a plateia, não discuta com as pessoas. Se você estiver apresentando alguma coisa que gera um tema polêmico e começa algum embate, tente não promover isso, tá certo? Porque o objetivo, bem, a não ser que você esteja num momento que o objetivo seja realmente promover debates e quebra-pau lá, mas em geral não é esse o caso, né? Então evite fazer isso. Evite usar palavras de baixo calão, né, às vezes palavrões e tal, mas depende também, né, tá certo? Tem muito palestrante bem famoso e tal que larga o verbo, mas, a pessoa conseguiu construir isso, tá certo? Então tenha mais cuidado com isso, tá certo? Evite situações constrangedoras, tá bom? Já que você está numa postura de controle sobre o ambiente, evite colocar as pessoas da sua audiência em situações de constrangimento, tá bom? Isso não é legal. E para quem está assistindo, se ver numa situação constrangedora é terrível, né? Tá bom? E nós queremos que isso seja um ambiente legal para todo mundo, né? Um ambiente de crescimento intelectual, né, que é para isso que a gente está, né, no momento de transmitir conhecimento de um cérebro para o outro, tá bom? Ah, pratique, tá? Pra gente já estou terminando. Pratique, grave sua apresentação, tá certo? Ajuda pra caramba, tá? Você grave o áudio, grave um vídeo, em geral é até melhor o vídeo, porque você vai se ver apresentando, né? Hoje em dia todo mundo, né, com celular, você bota lá, grava você apresentando, e você mesmo vai identificar as suas falhas, tá? E vai poder corrigi-las, tudo bem? Quando você faz isso, é bem comum, você perceber vícios de linguagem que você tem. Aquela situação onde você, às vezes, para falar, você faz um né, e às vezes tem aquele né, o né, pessoal, né. Aí aquele esse vício de linguagem, ele vai martelando na mente de quem está assistindo, né, e acaba atrapalhando. Entenderam a ideia, pessoal? Então evitem isso e quando você grava, você percebe isso em sua apresentação. Entenderam? Tá bom? Eu, por exemplo, eu tenho muito costume de dar aula presencial, né. Essa história de dar aula à distância é algo que, bem, veio com a pandemia e, claro, agora eu até já melhorei bastante, em relação a como eu era no início, tá. Então, por exemplo, eu ficava toda hora: né, pessoal", chamando, só que de repente o pessoal não estava ali, né, tá todo mundo com a câmera desligada e não estão me dando feedback, então era um vício de linguagem que eu ainda tenho um pouco, mas eu estou me policiando. E quando você tem essa consciência, você vai aperfeiçoando, tá, isso aí. Tá bom? De fato, tem muita situação de tá, o que que é isso? É o nosso cérebro, como a gente está num fluxo de processamento da informação e de verbalização dessa informação, a gente às vezes, até por uma questão de, bem, de vício mesmo, tenta ocupar o espaço de tempo em que você está processando a informação com algum som, né. É como se a gente não conseguisse ficar, é como se o silêncio incomodasse.
entenderam? Então o silêncio em geral é melhor. Melhor. Faz uma pausa, tal, apresenta e tal. Tudo bem? Então, enfim. Vamos lá, pratique. E por fim, pessoal, quebre as regras, né, tá certo? Essas regras, essas dicas que eu dei, à medida que você vai se aperfeiçoando, você mesmo vai ganhando, vai testando novas ideias, vai testando, eh, novas formas, novas tecnologias, novos métodos, né, de organizar alguma informação, e você pode brincar com essa coisa de apresentar. Tá legal. Eu, por exemplo, no presencial, eu gosto muito de riscar no quadro, né. E aí quando veio para o virtual, a primeira coisa que eu corri atrás foi de um negócio para riscar, porque eu gosto muito de riscar, de falar, de explicar, né, rabiscando. E as minhas primeiras aulas rabiscando e explicando eram terríveis, né, os meus bonecos eram horríveis e olhe como eles são hoje, imagino que eram piores, tá. Entenderam? Então, é uma coisa que você vai testando, antes era ruim, vai melhorando, e até que você vai se aperfeiçoando, tá. E vai testando novas formas de fazer. Tudo bem, então é isso. Muito obrigado pelo tempo de vocês, tá. Eu fico aberto aqui a alguma deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, algum comentário aqui no chat. Aí nós vamos fazer o o sorteio das canecas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bem breve, diga lá, Cauã. Ô Cauã, é começar do simples para o complexo, sabe, principalmente se são conceitos técnicos, entendeu. Então você vai dar algum exemplo, os exemplos são muito importantes, tá, você ter exemplo e o mais importante é que conhecendo a sua audiência, que você use exemplos que estão no domínio da sua audiência, né, tá bom? Então se eu estou aqui com vocês, a maioria de vocês são alunos de graduação, e eu for dar um exemplo de um sistema financeiro, né, de controle de ações, ninguém investe em ações aqui, entendeu? Quer dizer, a maioria, né, da minha audiência, então não é legal, né, eu estar fazendo isso, entendeu? Então tente, construir os exemplos em cima de conhecimentos mais genéricos. Se você não conhece a sua audiência, mas, então você usa exemplos que são bem batidos, tá? Não é à toa que os professores sempre usam exemplos aí de, pedido, né, de comércio eletrônico, né, de banco, porque são conceitos de conhecimento geral e você não precisa estar explicando isso, né. Então, use conceitos bem, amplos, tá certo, né, de conhecimento geral ou de conhecimento específico quando estiver num domínio onde você sabe que aquela galera, conhece aquele conhecimento específico, tá. E vá do simples para o complicado, beleza? Só um parêntese, é muito engraçado porque, tem uma coisa que é bem comum quando a gente, vai conversar com os alunos quando eles estão terminando o curso, é que dizem o seguinte, diz: "Ah, professor, quando a gente está na universidade, a gente só vê os exemplos simples, quando a gente chega na empresa, aí é aquela complicação, então a gente devia ter exemplos mais reais na sala de aula, né". Eu olho assim, eu disse: "Meu amigo, você não tem noção, né, do que seria explicar um conceito que já é difícil usando um exemplo complicado, né", entendeu? Então eu tenho um conhecimento que eu tenho que passar para você, e aí eu vou usar um exemplo complexo, tá, aí lascou, é ou não é? Você vai aprender banco de dados, aí a gente vai e usa 3, 4 tabelas, os alunos começam a chiar, né, aí chega em 10 tabelas, aí pronto, é o fim do mundo. Aí você chega numa empresa, tem 300 tabelas, aí: "Ah, professor, é que a gente não vê exemplos reais", eu disse: "Tá, cara, você está num processo de aprendizado, na hora de eu que eu vou explicar algo, eu tenho que ser didático, ou seja, eu preciso simplificar, né, explicar para você entender o conceito, para quando você pegar alguma coisa complexa, você entenda. Sacaram a ideia? Tá, então tem muito disso. Então, evitem complicar as coisas. O mundo já é complicado demais para você numa sala de aula tá complicando, tá bom? Mais alguma dúvida? Não?
Pode, Eduardo, pode, tá. Evita ficar, certo, direto, entendeu. Até para poder a galera não ficar achando que você está querendo terminar logo, né, quer ir embora, né. É como você está conversando com alguém, aí de repente a pessoa fica olhando o relógio e diz: "Pô, né, quer ir embora bicho?", entendeu. Então, só evitar isso, tá bom. Em geral, o melhor é que você leve alguma coisa ou coloque de alguma forma, um relógio, algum, né, algum timer para poder você, visualizar o tempo, tá bom? Eu tenho, por exemplo, um timer, assim, que é bem legal, que você bota o tempo, e aí ele vai diminuindo, à medida que o tempo vai passando, essa bola, né, esse espaço vermelho aqui, ele vai reduzindo, ou seja, eu vou vendo o tempo acabando. Então isso aqui é tipo um relógio de cozinha, certo? Então você pode olhar, procurar na Amazon, sei lá, por aí, relógio de cozinha, um relógiozinho que mostra um timer, né, um timer, né, de cozinha. Você vai lá e bota, não bote aqueles ovinhos não que você vira e ele faz "trim", né, não faça aquele pega aquele bicho não. Pegue algum que mostre o tempo passando, tem um monte pela internet, tá certo? Tem um monte por aí. Já pensou, o cara tá lá apresentando, de repente toca a campainha lá e não fica legal não. Pronto, posso sortear? Vamos lá, vamos lá.